Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar das ideias centrais de um dos pensadores mais importantes da sociologia, Émile Durkheim. Vamos lá? Emile Durkheim, junto com Karl Marx e Max Weber, é um dos três pais fundadores da sociologia, ou como a gente costuma brincar, um dos três porquinhos da sociologia. Vou colocar uma lista na tela agora aí, tá? Com as principais ideias que o Durkheim defendeu e a gente vai vendo uma a uma, tá ok? Como Durkheim foi um dos primeiros a estudar a sociedade de forma científica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para ele sociologia não é senso comum, não é a tua opinião. Para ele a sociologia é uma ciência que tem um método que ele chamava de método comparativo, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo porque senão vai tomar muito tempo. Para o Durkheim, o objetivo da sociologia é estudar o que ele chamou de fatos sociais. E aí, para a gente entender o que é fatos sociais, volta aqui na tela, vou te explicar melhor isso. Fato social, tá? É quando numa sociedade, um grande grupo de pessoas, né, tem uma mesma maneira de pensar, uma mesma maneira de agir, e isso fica se repetindo tanto que acaba influenciando as outras pessoas. Mas para ser um fato social, ele tem que ter três características. Vamos ver quais são. O fato social, ele é coercitivo, exterior e geral. Vamos entender melhor o que isso aí significa. Coercitivo significa que é algo que é imposto para ti, tá? E é imposto, segundo Durkheim, de dois modos, tá? Ou é imposto porque a sociedade te pressiona, tá? A pensar de determinada maneira, a agir de determinada maneira, ou é imposto pela lei. Vamos pensar num exemplo, a educação, tá? A educação escolar, ela é coercitiva. Por quê? Porque tu é obrigado a ir para a escola. Tu é obrigado por dois motivos, né? Um, porque existe uma lei que até os 18 anos tu é obrigado a ir para a escola. E, por outro motivo, é que a sociedade vai te pressionar se tu não for para a escola. Vamos dizer que tu é preguiçoso, que tu é vagabundo, etc. A sociedade vai te pressionar e tu vai acabar indo para a escola. Então, a escola é um fato social também. A educação ela é um fato social. E aí, o fato social, ele também é exterior ao indivíduo. O que isso significa? Que não partiu de mim, não fui eu que inventei a escola, não foi um indivíduo em separado que inventou isso, quando a gente nasceu já existia. Outra característica é que ele é geral, o fato social ele é sempre geral, ou seja, não serve só para uma pessoa. Por exemplo, a escola não serve, não é para uma pessoa, é para todas as pessoas, ela é geral, por isso essas três características do fato social. Os fatos sociais podem ser normais ou patológicos. Volta aqui na tela para a gente discutir melhor isso aí. O fato social, ele pode ser normal ou ele pode ser patológico. Normal, por exemplo, a educação, que eu acabei de falar, né? A educação é algo normal, todo mundo vai para a escola, isso não gera problemas, né? Muito pelo contrário, é bom que as pessoas vão para a escola. Agora, tem fatos sociais que eles são patológicos, que eles são problemáticos. Por exemplo, o homicídio, o suicídio, o roubo, enfim, são coisas que acontecem, tem as três características do fato social, né? O homicídio, ele é coercitivo, quem sofre um homicídio a pessoa não escolhe, ela foi forçada a sofrer, e mesmo quem não sofreu o homicídio, quem não morreu, é forçado a viver com a morte de outra pessoa de uma maneira ruim, né? O homicídio, ele também é exterior ao indivíduo, né? Não foi uma pessoa que inventou isso, quando a gente nasceu isso já existia, e o homicídio também é geral, ele infelizmente não acontece só com uma pessoa, ele acontece com várias pessoas. Os fatos sociais normais geram coesão social e os patológicos podem gerar anomia. Vamos ver melhor aí o que é isso. Como Durkheim é um dos primeiros pensadores a estudar a sociedade, não tinha gente que fazia isso, não tinha muita gente que fazia isso na época dele, ele acabou sendo bem influenciado pelas ciências que a gente chama hoje de ciências da natureza, pela biologia, pela física. Então ele via a sociedade como um grande organismo. Num organismo, cada parte tem uma função, e se todas as funções estiverem sendo exercidas de maneira correta, vai estar tudo funcionando. Então ele via a sociedade desse mesmo modo, tá? Cada um tendo a sua função, funcionando direitinho, tá tudo certo. Eu que tenho a função de professora na sociedade, né? Exercendo a profissão de professora, né? Eu estou auxiliando vocês que têm a função de aluno na sociedade. Então, se tudo estiver funcionando direitinho, fatos sociais, a gente estudando, tá tudo certo, tá tudo normal, a sociedade está coesa, ela está unida. Porque eu exercendo a minha função e vocês a de vocês, a gente tem que se unir.
né? A gente precisa do motorista de ônibus, cada função na sociedade é importante para que a sociedade funcione e tenha coesão, e tenha união. Então, para ele é importante a coesão social. Isso significa que a sociedade está saudável. Agora, a sociedade, quando tem muitos fatos sociais patológicos ocorrendo e de maneira desordenada, sei lá, muito homicídio, muito suicídio, muito roubo, muita coisa ruim acontecendo descontroladamente, sem que se consiga controlar isso, aí a gente tem a situação de anomia, que é um conceito importante dele também. Anomia é o caos social. Então, se os fatos patológicos estão sem controle, a gente vai viver um caos social que ele chama de anomia. E agora, para fechar, os conceitos de consciência coletiva, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que são conceitos que estão ligados a um outro conceito, que é o conceito de divisão social do trabalho. Como as pessoas têm uma tendência a se comportar de maneira parecida e a pensar de maneira parecida na sociedade, o Durkheim falou na consciência coletiva. Ele foi o primeiro a perceber isso. Porque existe uma consciência que não é a consciência individual da pessoa, minha, da professora Josiane. Existe uma consciência que é uma consciência da sociedade. Basta a gente ver, por exemplo, comparando nós brasileiros com os japoneses. Os brasileiros têm uma consciência coletiva que, por exemplo, permite e acha super normal que todo mundo se beije, se abrace, né? Faça festa o tempo todo. Já os japoneses, eles têm uma consciência coletiva que não vê com muitos bons olhos, né? Que as pessoas se beijem demais e se abracem demais. Isso é meio que censurado na sociedade, porque é uma consciência coletiva lá de que isso não é bacana. E aí, falando em consciência coletiva, a gente também tem que falar dos conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que estão relacionados a outro conceito, que é o conceito de divisão social do trabalho. A solidariedade do Durkheim, tá? Ela é diferente da solidariedade no sentido que a gente costuma usar, né? Tipo, eu tô sendo solidária, fiz doação. Não é isso, tá? A ideia aqui é de solidariedade social, que significa a ligação que uma pessoa tem com a outra na sociedade. Vocês já repararam que a gente não vive sozinho, né? Vocês já devem ter percebido isso. Em todo momento a gente vive em conjunto, inclusive agora que estamos em plena pandemia de Covid-19, a gente está tendo tanta dificuldade de conseguir o isolamento social. Tamanha é a necessidade que a gente tem de conversar com o outro, né? Então, a solidariedade social é essa coisa, né, da ligação que o indivíduo tem com o outro, porque a gente tem muita solidariedade social que está sendo difícil se manter isolado agora com o Covid-19. Bom, para o Durkheim, existem dois tipos de solidariedade, tá? Existe a solidariedade mecânica e a orgânica. A mecânica, ela acontece em sociedades mais primitivas, tá? Em sociedades ou menos complexas. Ou em sociedades lá anteriores ao capitalismo, ou em sociedades, por exemplo, as sociedades indígenas hoje. O que seria a solidariedade mecânica? É o fato de que, nesse tipo de sociedade, o que predomina mais é a consciência coletiva. O que faz um grupo de indígenas se juntar numa tribo e viverem juntos é muito mais a consciência coletiva do que outra coisa. É o fato deles terem os mesmos deuses, deles cultuarem o mesmo rio, aí eles vivem próximo daquele rio, que eles contemplam todos os dias, ter os mesmos costumes, comer o mesmo tipo de coisa. É isso que faz eles viverem juntos, são esses valores. Já nas sociedades em que a gente chama de sociedades em solidariedade orgânica, que seriam sociedades como a nossa, aí seriam sociedades mais complexas, em que há consciência coletiva, há um compartilhamento de valores, né? Como eu falei, o Brasil tem uma consciência coletiva, Rio Grande do Sul tem as sociedades têm uma consciência coletiva, mas o que faz a gente se unir não é a nossa, não é necessariamente a consciência coletiva. Sociedades mais complexas, o que nos une é a divisão social do trabalho. Principalmente porque aí a gente vê isso muito agora com a questão da pandemia. Por que é tão difícil a gente não se unir, né? Não ser solidário, né? Não estar em solidariedade social, né? Por quê? Porque a gente depende muito um do outro. A gente precisa sair de casa porque a gente precisa ir no supermercado, aí precisa se relacionar com os funcionários do supermercado, com o gerente do supermercado, com a caixa. No meio do caminho pode, né, no teu carro, passar num posto de gasolina, ter que abastecer, entrar em contato com o frentista. Ou seja, a nossa sociedade ela tem uma divisão social do trabalho muito grande, tem muitas tarefas, muitos trabalhos.
E a gente é muito dependente disso, a gente se relaciona muito mais por causa disso do que por causa da nossa consciência coletiva. Mas a gente também tem uma consciência coletiva, um conjunto de valores que nos unem. Dito isso tudo, tá? Assim, para fechar, acho importante destacar que o Durkheim, ele enxerga no indivíduo, tá? Pouca determinação. Tipo assim, aquilo que eu individualmente sou, né? Aquilo que eu penso e aquilo que eu faço é muito mais moldado pela sociedade do que por mim mesma. É como se ele quisesse dizer assim para nós, ó, na verdade é a sociedade que manda em ti, tá? A ideia é um pouco essa, é a sociedade que manda. Essa é uma ideia do Durkheim, tá? Que aparece em vários outros autores, a gente vai ver também ali no vídeo do Karl Marx, que ele também pensa desse modo, né? Não quer dizer que a gente não possa pensar por si, mas a sociedade é bem forte. Bom, espero ter ajudado, essas são as principais ideias do Durkheim. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.